Olá, feliz sábado está chegando na sua telinha, na sua televisão e nós agradecemos desde agora porque você se conecta conosco aqui no início do programa. Muito obrigado, viu? Mas talvez você precise reunir ainda mais algum amigo, convidar alguém que você ama. Faz isso rapidinho porque o programa de hoje está muito especial e a gente precisa estar aqui conectado com você em adoração e louvor ao nosso grande Deus. O programa Feliz Sábado está começando mais uma vez para receber as horas do sábado e estamos juntos a partir de agora. Muito bem, estamos aqui de volta com o programa Feliz Sábado. É o seu momento de comunhão, de adoração, seu momento em família, louvando o nome de Deus. E hoje nós temos aqui pessoas muito especiais que eu quero apresentar para vocês. Dá uma olhadinha aqui, olha, a Daniele Marra tem uma história sensacional que daqui a pouco a gente vai contar aí para vocês. Mas eu quero te agradecer, viu, Daniele, por aceitar o convite, sair lá de Sumaré e vir aqui prestigiar o programa contando seu testemunho, viu? Eu que agradeço o convite para estar aqui, pastor. Valeu, muito obrigado, viu, querido? Ó, a história dela é sensacional, daqui a pouquinho você vai saber, tá? E se você percebeu, se você é um atento telespectador, percebeu que ela está sozinha nesse sofá, porque hoje nós vamos ouvir o testemunho da Iveline. Iveline, hoje você vai ser a nossa entrevistada aqui, né? Isso, também, né? Obrigado mais uma vez, porque você está aqui conosco para contar o testemunho. Vai cantar, ela vai fazer de tudo um pouco aqui hoje, tá? Até pregar no final ou não? Não, pregar não, né? Melhor pastor? não, né? Eu só fico nervosa só de falar de cantar, ó. De falar vai falar um pouquinho, já fico nervosa. Ah, mas a gente quer saber a sua história, viu? E lembrando que nessa temporada ainda o Gilberto vai trazer o testemunho dele, na hora certa a gente vai anunciar aqui para vocês, tá bom? Bem, eu queria convidar você para nos marcar aí nas redes sociais e quando você postar uma foto, quando você tiver assim, um clima agradável, aquele sábado bonito, coloca aí para a gente. Ô, produção, será que a gente pode colocar agora as fotos, produção? Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês essas duas fotos que eu achei sensacional. Eles marcaram aqui o programa Feliz Sábado. Essa daí, qual que é mesmo, Mari? Ah, essa é a Feliz Sábado. Olha que lindo, gente. Aqui deu uma certa fomezinha já, né? Comida gostosa, tudo muito lindo, tudo muito bem preparado para o sábado, é claro, receber o sábado. Então, um abraço aí para o Feliz Sábado à Mesa. E tem mais uma página. Qual que é mesmo? Deixa eu ver ali, vai entrar? Ah, isso aí, entrou. Clube Mesa Aposta Adventista. Eu não sabia que tinha um clube, olha que legal. Um abraço então para o pessoal aí que segue a página, que curte. Obrigado por ter nos marcado aqui. A gente está sempre espalhando aí o que há de bom e aí está a página que recebe os amigos da melhor forma, do melhor estilo, no melhor dia da semana. Que lindo, né? Se você também quiser aí contar o seu testemunho, você aproveita e manda um e-mail para nós aqui, dá uma olhadinha aí, olha, programa felizsábado@novotempo.com. Você pode mandar sua história para a gente, nós vamos dar a oportunidade de você contar aí o seu testemunho, tá bem? Bom, nós vamos agora para a música. Vamos lá, qual que é a música que a gente vai cantar agora? Hoje a gente escolheu Quão Grande És Tu. Nosso Deus é muito grande, forte e poderoso. Linda. Aquele arranjo especial do Gilberto para Quão Grande És Tu. Vamos juntos? Você que está em casa, a gente aqui também? Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos
estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Eu me empolguei aqui, quase que eu vou fazer um dueto aqui com você. Mas, ô Iveline, deixa eu te perguntar. Bom, você já está há quanto tempo desenvolvendo o Ministério do Canto? 23, né? 23 anos. 23 anos. Uhum. Agora, me diga uma coisa. Para você, que já há tanto tempo canta, né, sobre esperança e tudo mais, o que o sábado significa? Tudo. Eu nasci num lar cristão, né? Uhum. Meu pai e minha mãe já eram da igreja, eram adventistas. Então, eles sempre me ensinaram isso. Você tem irmãos? Não, sou filha única. Olha, você teve esse privilégio. Bom, eu digo que as pessoas perguntam assim, você não tem falta de ter um irmão? Eu falo, eu cresci com os meus primos, né? Então, assim, todos somos... Acabaram suprindo, né? Acabou suprindo essa necessidade de um irmão, né?
Mas assim, os meus pais sempre me ensinaram, desde quando eu era pequena. E os meus pais sempre cantaram e atuaram muito na igreja. Meu pai era ancião, minha mãe cantava no grupo. Você cresceu numa igreja só ou seus pais mudaram e você teve? A minha infância foi numa igreja só. Certo. Numa igreja só. E aí eles me levavam junto, a gente atuava junto, sempre fazendo o pôr do sol junto também. As pessoas, meus pais gostam. Não era muito pacato, só 3 pessoas ali fazendo pôr do Não. sol? Ou você dava conta de agitar lá, cantava? Então, eu sou quietinha e eu era mais tímida ainda quando criança, né? Mas os meus pais são muito festeiros, assim, eles são alegres. Meu pai gosta muito de gente, né? E assim, todos os sábados, todas as sextas-feiras tinha uma visita em casa. Então a minha mãe sempre assim, eles convidavam tanto sábado quanto na sexta, né? Então minha mãe sempre preparava a mesa, minha mãe sempre deixava as coisas antecipadamente prontas, né? E a gente recebia então as pessoas para sexta-feira fazer o pôr do sol junto. Isso é importante, né? Você É. dá uma característica, né? Às vezes as famílias, na correria da semana, não conseguem ter esse tempo hoje, né? Como era no passado, era comum isso, Era né? bem comum. Tinha assim, tinha uma regra, né? Uhum. Aquela coisa n- não sei se é importante ainda hoje, né? Mas assim, antigamente, eu me lembro esses dias até conversando com a minha mãe, falei, nossa, antigamente eu lembro disso, eles me ensinaram isso, sabe, em casa. Não, sexta-feira tem que estar tudo pronto, a gente tem que estar sentadinho, todo mundo junto, cantando os louvores, convidando amigos para Hoje virem em vocês conseguem, casa. depois de tanto tempo ainda, por exemplo, com o Guilherme, replicar o que você aprendeu no passado? Na maioria das vezes sim, né? Só que hoje é divertido. Aham. Não que antigamente não fosse, né? Mas hoje, assim, em casa, como já vi vários relatos aqui, a gente tem aquele ritual da criança, né? Então, assim, uma vez, um dia, numa sexta-feira dessas, o Denis estava falando que ele é o Golias, né? E eu lembro que quando o Gui era um pouquinho menor, a história que ele mais gostava era do Golias. Então, o Giba sempre era o Era o Golias e ele era o era o Golias, Davi. né? Sempre Morreu tinha. muito, ô Gilba? Ô, pastor, cansei de cair, viu? Então, é gostoso. A gente faz isso. A gente senta, a gente canta os louvores, canta uma música para ele. Ele escolhe a música que ele quer, uma ou duas. Ele não canta, ele não fica parado. Ele canta Agora, dançando. ele acompanha vocês, imagino, né, nas viagens que vocês Sim. fazem. Mas como é que é o sábado para vocês em família quando estão ministrando, né, através da música? Como é que é? Então, a gente tá, por exemplo, viaja, a gente chega no hotel, faz às vezes o mesmo ritual, assim, vamos cantar, vamos orar, estudar a lição, ouvir aqui a liçãozinha, a sua liçãozinha, a lição dos adultos, a gente tenta manter Uhum. essa mesma Mesmo no hotel? estrutura. Isso, Que essa legal. mesma estrutura. Ele ama hotéis. Ele falou de Ele não viajar tem problema com isso, né? falou de viajar e ficar em hotel, ele fica todo feliz, né? Então, assim, aí a gente tenta manter a mesma estrutura para ele saber que é um dia especial. E uma coisa que eu coloquei para ele saber também que é um dia especial, como criança, né? Ele gosta muito de dormir no nosso quarto. E E sexta-feira, sempre ele pede, mas a gente não, a gente tem falado assim, não, durante a semana não. Mas sexta-feira ele pode. então sexta é o dia especial, né? Aí ele fala, mãe, que dia é hoje? Hoje é sábado, hoje é sexta. Ai, hoje eu vou dormir no seu quarto. Você vai me arrumar Que dica arrumar minha interessante caminha. essa, hein? Você vai Deixa arrumar minha um caminha. gostinho de, ai, que bom que chegou o sábado, né? Isso, assim, algo muito simples, né? Pequeno demais. Mas Mas ele acho que sempre pede. isso se torna uma expectativa boa, né, para ele. E assim, como eu cresci com isso, os meus pais me passando esse exemplo, estando permanentemente na igreja, trabalhando na igreja, cantando junto com os grupos, em corais e atuando na igreja, eu queria que ele crescesse com isso também. Então, assim, desde quando ele nasceu, ele nos acompanha, vai nas apresentações, a gente educa ele na igreja, a gente quer que Mesmo ele em ame as serviço, coisas de ministério é um Deus. sábado em família, né? Isso. Agora, deixa eu fazer a pergunta para você derradeira. Em uma palavra, o que o sábado é para você? Cuidado. Olha, cuidado, né? O nosso Pai, ele é aquele que cuida, é aquele que ampara, que não nos deixa nunca sozinhos em qualquer situação.
E é por isso que o sábado é o momento de você celebrar aí o cuidado do Pai, a presença de Deus, a bênção de Deus que está aí com você. Não importa onde você está ligado na Novo Tempo, assistindo, participando desse culto de adoração, lembre-se, Deus, Ele está aí com você. Bom, programa Feliz Sábado vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas eu queria que você ficasse ligado porque você vai ouvir o testemunho da Daniele. Como é que pode uma jovem cheia de sonhos, com uma carreira pela frente, com um futuro brilhante na ginástica, abandonar tudo e servir a Deus por causa do sábado? Bom, quer saber o desfecho dessa história? Fica ligado, o programa Feliz Sábado volta já. Estamos de volta aqui no programa Feliz Sábado e agora é um momento muito importante, muito especial, que é o momento do louvor. Está animado aí para cantar? Então vamos cantar juntos. A música é uma música que vai te fazer lembrar de tanta coisa boa. Qual que é a música de hoje mesmo, casal? Eu só quero estar onde estás. Essa daí eu lembro daquela época, hein? Vamos lá. É. Eu só quero estar onde Eu estás. só quero estar onde estás. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face eu adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face eu adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Olha que saudade, hein? Eu nem lembro mais qual foi o ano que essa música... Foi 1990 alguma coisa, 99, 2000, por aí. Foi, né? Foi minha época de adolescência, aquela época de acampamento, aquela época que tinha JA animado ainda na igreja. Claro, tem alguns lugares ainda que preservam, né? O JA, lembrando, é o culto, o momento especial de adoração dos jovens na igreja, geralmente no sábado à tarde, né? A gente cantava muito esse hino, era uma delícia, era uma maravilha louvar. Eu só quero estar onde tu estás. E no sábado, Deus está com a gente de uma forma mais
uma forma mais marcante, a adoração se torna ainda mais forte, né? Bom, para falar sobre sábado, para falar sobre testemunho, está aqui com a gente a Daniele. Daniele, você é jovem ainda, né? Mas você sempre foi cristã na sua família ou foi uma coisa que entrou depois na sua história? Não, cristãos nós sempre fomos mesmo. Desde quando eu nasci, desde bebezinha, toda a minha família sempre acreditou muito em Deus. Nós sempre frequentávamos a igreja, sim, só que em outra denominação, né? Certo. Mas não, desde pequena e toda a minha família sempre foi muito cristão. Então vocês sempre tiveram um temor de Deus assim no coração, né? Mas e o sábado? Como é que é essa história assim? Como é que ele entrou na sua vida? Nossa, o sábado, na verdade, para resumir o começo assim, ele entrou através da minha cunhada. Eu tenho irmãos mais velhos, né? E o meu mais velho, ele hoje em dia já é casado, há uns mais de 10 anos, se não me engano. E ela, lá na nossa cidadezinha no interior, onde a gente morava no Rio de Janeiro, ela e a família dela, o pai, a mãe, eles eram adventistas. E então foi quando ela começou a namorar o meu irmão. E assim, na época, quando nós ainda morávamos lá, nós chegamos a ir algumas vezes. Eu, inclusive, fui cantar em algumas vezes também, porque era uma igreja bem pequena, né? Aham. Eu era criança, então assim, às vezes quando tinha Você algum... da música também, é? Aham. Falar isso aqui assim, na frente de ele. Mas sim, aham. Naquela época eu acho que já estava encaminhando já, porque hoje em dia eu também canto na minha igreja. Que legal. Aham. Mas então, como a igreja era bem pequenininha, às vezes ela me levava para lá para poder cantar em alguma coisa, Dia dos Pais, das Mães, uma música especial assim. Mas nunca chegamos a frequentar lá mesmo. Uhum. Toda essa história de realmente conhecer, ter um contato maior com a igreja adventista, veio acontecer só depois, quando a gente já tinha se mudado aqui para São Paulo. Aí vocês já estavam ali em Sumaré, né? Ou não ainda? Nós viemos primeiramente para Hortolândia. Nós nos mudamos primeiro para Hortolândia, família inteira, assim, né? Entre aspas. Éramos minha mãe e meu padrasto, eu, meu irmão e esse meu irmão casado e a esposa. Aí nós nos mudamos primeiro para Hortolândia, depois eles foram para Sumaré e um tempinho depois também nós nos mudamos para Sumaré também e daí estamos lá até hoje. Meu irmão já saiu de lá porque ele fez teologia, então assim, já é formado, então hoje em dia ele está trabalhando. Então, Que legal, seu irmão é pastor? é pastor. Aonde ele está hoje? Ele está em Carmo, no Rio de Janeiro. Ah, legal, muito Aham. bem. E você, produção, eu vou levantar aqui, tá? Vocês me ajudem aí um pouquinho? Eu vou levantar, não estava combinado, mas eu vou levantar. Quer ver? Fica em pé, Daniele, só para a gente ver aqui. Olha o tamanho dessa jovem, gente. Olha o tamanho dela. Aqui, É um onde que eu salto, olho aqui, ó? pastor. Você sempre foi assim, crescida, grande, desde o começo da ginástica? Como é que foi? Olha, Ou você foi crescendo, se desenvolvendo no mundo da ginástica artística? da ginástica rítmica. Da rítmica, isso, perdão, da ginástica Imagina. rítmica. Você sabe que eu nunca reparei muito, pastor, se eu era um pouco mais alta, se eu estava ali numa altura ideal, assim, para minha idade, eu nunca reparei. Só sei que quando eu entrei na ginástica, ninguém falou nada, não. Tava A ali. altura te ajudava? Sim, né? aham. A minha altura, o meu tipo corporal também, ele me ajudava ali. E como é que foi, assim, você começou a disputar, né, provas, campeonatos e tudo mais. E como é que foi esse processo de você, atleta, se com sonhos, de repente ter que tomar uma decisão? Olha, eu vou seguir um outro rumo na minha vida. Aham. Olha, quando aconteceu, na verdade, assim, às vezes quando eu conto, as pessoas podem até achar que foi muito rápido, pro tanto que eu amava, pro tanto que eu me dedicava, mas aí que eu falo, foi Deus, é para mostrar que foi Deus, assim, né? A gente chegou em Hortolândia e eu comecei primeiro fazendo ginástica rítmica em Hortolândia, na equipe de Hortolândia. Na verdade, comecei na escolinha, mas aí, assim, rapidamente me destaquei, já comecei a treinar com a equipe de competição que representava Hortolândia. Mas aí, depois conversando com a minha família, a equipe estava bem no início ainda, falou, acho que a gente pode procurar algo que já esteja um pouco mais desenvolvido. E foi quando... Você tinha quantos anos na época? Olha, quando eu comecei a fazer, eu comecei exatamente no meu aniversário de 10 anos. Minha família se mudou em 2009 aqui para São Paulo. Engraçado que vocês estavam falando da música, que a música foi lançada em 99, 2000, 99, 2000 eu estava nascendo. Olha só, hein?
Você é muito novinha, né? Ou a gente que já está meio para lá, né? Eu tinha que comentar isso, falei, gente... Mas, enfim, aí em 2009 nós nos mudamos para cá e foi quando eu comecei a fazer, no meu aniversário de 10 anos. Aí eu tinha mais ou menos a cidade. Aí fiquei 1 ano e meio fazendo na ginástica de Hortolândia. E foi na metade de 2010 que eu fui para a cidade de Campinas para treinar no clube de regatas, no CCRN ali de Campinas, que é um clube bem famoso, vários esportes que treinam ali, representam a cidade de Campinas, não só a ginástica rítmica. Por competir em Hortolândia, né, nós íamos nas mesmas competições, a gente sabia que era uma equipe bem forte, assim. Então você não era adventista ainda, né? Não, não. Você não tinha essa... Não, naquela época eu não era adventista. Inclusive, a igreja que eu costumava frequentar na minha cidade natal, quando a gente chegou aqui em São Paulo, a vida começou a ficar tão corrida, ia para escola, ia em treino, que assim, a gente até a nossa própria igreja parou de frequentar. Você chegou a pensar em algum momento em ser profissional? Ter uma carreira, assim, profissional na área da ginástica? Ah, sim, era o que eu pensava, né? Porque, assim, desde criança eu tinha esse sonho de, ou de fazer balé, ou de fazer alguma ginástica. Na verdade, a minha intenção de início era realmente fazer a ginástica artística. Só que daí, por um caminho aí, que eu acho que foi Deus que escolheu também, acabei indo para na ginástica rítmica. Mas sim, sempre pensei, sempre me dediquei muito para ir subindo os níveis, o quanto desse para eu subir, era onde eu estava indo, era o caminho que eu estava tomando. E aí, nesse processo que você estava tomando, de escolhas, né? O sábado entra na sua vida, entra na sua história. E como é que foi para você ter que decidir? Falei assim, olha, eu vou ser fiel a Deus, vou tentar, não. Como é que foi esse processo? Foi no ano de 2013. Aquele ano foi um ano bem intenso. O meu irmão e minha cunhada se batizaram primeiro, né? Na verdade, minha cunhada se rebatizou, meu irmão mais velho se batizou. E a partir de então, eles começaram o processo de, claro, convidar a família para a igreja também, né? Eles começaram com muita oração e daí foram de um em um. Meu irmão do meio se batizou, minha mãe também se batizou, e daí ficamos eu e o meu padrasto. Claro que para eles se batizarem, todos nós 4 da nossa família, nós fizemos estudo bíblico, um casal da igreja, que é nosso amigo até hoje, apesar de não frequentar a mesma igreja, vieram, nós fizemos todo o estudo bíblico, conhecemos a verdade, mas assim, naquela época, como eu disse, né, meu irmão e minha mãe se batizaram, mas eu e meu padrasto, nós ainda fazíamos atividades aos sábados, tínhamos atividades aos sábados, né? Eu tinha um curso que eu fazia, treinava ao sábado também. Então, assim, nós estudamos, nós conhecemos a verdade, mas foi algo que, naquele momento, não era apropriado a gente mudar a nossa rotina, pelo menos eu, né? E assim ficou. Só que daí, num certo momento, um obreiro foi até a nossa casa, e isso... Nossa, já tinha se passado muita coisa na ginástica, né? O ano de 2013 foi muito importante para a gente, porque a minha equipe, ela decidiu... Um obreiro seria um evangelista que foi até a sua casa, Isso, né? Sim. Assim, no ano de 2013, a minha equipe de ginástica, a gente ingressou ali num objetivo de conseguir uma vaga para representar a seleção brasileira no Sul-Americano, que aconteceria no ano de 2013 na Bolívia. Nossas técnicas reuniram toda a equipe, falaram, vamos, vocês topam ir nessa empreitada? Beleza, a gente topa. E daí naquele ano foi um ano muito intenso, porque o nosso objetivo era aquele. A competição ela ia acontecer em outubro de 2013 e a gente ficou treinando. A gente chegou na competição, ganhou a vaga e a partir daquele momento a gente treinou mais ainda. Não só porque a gente tinha conseguido a vaga, mas porque... E foi nesse contexto, assim, quando você tinha recebido a mensagem, que você teve que optar? Sim, foi nesse contexto. E você, ao optar, né, por seguir a Deus e viver, foi difícil para você? Abandonar ou você continuou? Foi difícil? Eu pensei que seria difícil. Na época, quando esse obreiro nos visitou e ele falou, olha, você tem que tomar uma decisão e tal. Eu até comentei com minha mãe, falei, mãe, mas eu não posso simplesmente sair, né? Já está às portas da competição aí, representar o Brasil, não posso simplesmente largar tudo agora. Aí minha mãe falou assim, a única coisa que eu posso dizer para você, minha filha, é orar. Daí, durante aquela semana, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, tá nas suas mãos porque eu não sei o que fazer. Eu amo esse esporte, eu amo tudo que eu construí até aqui, mas, querendo ou não, eu também conheci a verdade. E daí foi naquela semana que as minhas técnicas, para todas as ginastas, elas vieram com um papel e falaram assim, olha, esse papel aqui foi o clube que deu, e aí é uma coisinha simples. Coisinha simples, vocês só precisam alegar se vocês vão continuar no ano que vem, sim ou não na ginástica. Vocês colocam que sim, assinam e entregam.
E aquele papel veio para minha mão, eu falei, gente, isso nunca aconteceu aqui, eu já estava no clube há uns anos, isso nunca aconteceu, mas logo agora, na mesma semana que a gente havia recebido a visita, e eu estava naquele período de oração, né, entregando minha vida a Deus. E foi então quando eu recebi, e naquele momento eu soube. Eu liguei para minha mãe, expliquei a situação, falei, mãe, a ginástica deu esse papel, tal, tem que falar que sim ou não. Minha mãe falou, e qual a resposta que você vai dar, minha filha? Eu falei, não, eu não vou continuar. Minha mãe... Você já estava convencida disso daí. E agora me diga uma coisa que, para resumir, nosso tempo aqui já foi, deixa eu te perguntar, você é feliz com a decisão que você tomou? Ah, demais. O sábado é um momento de alegria ou é um peso para você? Nossa, de alegria imensa, imensa. Em momento nenhum, eu orei a Deus, inclusive, né? Em momento nenhum, desde que eu tomei essa decisão, eu não me arrependo. Eu sinto que Deus, Ele sabia, Ele me preencheu de todas as formas que, assim, que poderia acontecer na minha vida. Eu sou muito ativa na igreja também, então, assim, em momento nenhum, assim, mesmo as coisas que pareciam que eu perderia com a ginástica, né, saindo da ginástica, Deus acrescentou na minha vida e hoje, mesmo depois de anos, em nenhum momento eu me arrependi da minha decisão. Muito bem, olha, você sabe, Daniela, que tem um verso na Bíblia que diz assim que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, né? Como são? Por isso que quando a gente confia em Deus, não importa qual seja o contexto, sempre as coisas vão dar certo. Amém. E se você está aí na angústia, está na dúvida, não sabe se segue ou não o plano de Deus para você, olha, faça um teste, faça a prova, Deus vai estar ao seu lado. E para você saber um pouquinho mais como é ser feliz, viver ao lado de Deus, a Novo Tempo tem um presente muito especial, que é essa revista aqui, olha, dando um look aqui para você ver, revista Fique Leve, para você entender como que como você deve lidar com os aspectos da saúde mental, espiritual e ser uma pessoa mais feliz, mais leve, coisas que o sábado te ensina a fazer ao lado de Deus. Então, é o seguinte, seja feliz, peça, é de graça, você não vai precisar pagar por nada, nós vamos fazer chegar nas suas mãos essa revista, é o nosso presente para você, tá bom? No próximo bloco, a gente vai ter aqui uma meditação na Palavra de Deus, fica ligadinho com a gente, o programa Feliz Sábado volta daqui a pouco. O programa Feliz Sábado está de volta para o último bloco e nós queremos agradecer a sua companhia até este momento, especialmente você que é jovem, que tem sonhos, assim como a Daniele, que talvez fica pensando, o que será que Deus tem preparado para mim? Lembre-se que sempre o melhor Deus vai revelar para você. Eu queria refletir com você na história de Abraão, lá no livro do Gênesis, capítulo 13, tem aqui 2 versos a princípio que eu gostaria de mencionar. Diz assim a Bíblia em Gênesis 13, verso 3 e verso 4. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. É importante e interessante analisar o caminho que Abraão fez. Todos nós temos um caminho diferente com Deus. Cada um vai ter uma jornada traçada por Deus. Mas Abraão, ele precisou retroceder para o lugar onde primeiramente ele estivera ali em Betel, em comunhão, em adoração a Deus. Ele retrocedeu porque algumas coisas haviam acontecido com ele. O contexto anterior do capítulo 13, que é o capítulo 12, apresenta Abraão lá no Egito, onde ele primeiramente nega sua fé, ele diz que a sua esposa não é sua esposa, e nós agora encontramos Abraão numa situação de precisar voltar à base, voltar à sua origem espiritual. É nesse contexto que nós lemos Gênesis 13. Ele volta para viver em adoração a Deus. E nesse contexto de adoração, de Gênesis 13, nós temos aqui 2 caminhos discrepantes, opostos. O caminho que apresenta aqui na sequência é o caminho do seu sobrinho Ló. E diz aqui Gênesis 13, do verso 12 até o verso 13, que ele tomou uma direção curiosa, inusitada. Diz assim o texto: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Observe que os homens de Sodoma, pecadores como eram, viviam numa cidade, verso anterior, verso 10, diz que parecia o Éden, era muito lindo de se olhar à distância.
E Ló foi seduzido pelo pecado. E diz o texto que ele foi armando as suas tendas até que ele se viu em Sodoma. Talvez você jovem, talvez você aí que tenha um sonho de conquistar as suas grandes vitórias particulares, pessoais, não consiga enxergar o que está do lado de lá. Talvez o seu sonho não seja de fato o melhor sonho para a sua vida. Aqui nós encontramos Ló indo na direção errada, aos pouquinhos, até que finalmente ele chegou e ficou preso ali. O final da sua história, ele sai com um prejuízo terrível. Ele perde a sua esposa e até mesmo as suas filhas saem de Sodoma, mas Sodoma não sai do coração delas. Ao mesmo tempo, a gente encontra no final do capítulo 13, Abraão tomando uma direção oposta. Diz assim o verso 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Observe que a direção oposta de Sodoma foi a direção escolhida por Abraão. E ele decidiu viver na presença de Deus, armou um altar e viveu para adorar a Deus. O sábado é o altar que nós apenas escolhemos colocar ali a nossa vida, nossos planos, os nossos sonhos, porque é o altar construído pelo Senhor para a nossa adoração. E é por isso que eu quero te convidar a viver nas horas do sábado os planos e sonhos de Deus, para você entender que a melhor direção é a direção dos braços do Pai, viver na sua presença. Você pode orar comigo para pedir isso para a sua vida também agora? Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos falar com Deus e pedir que a nossa vida seja um altar de bênçãos também nas mãos de Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos escolher a direção certa. Queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. O sábado foi separado para isso, para nos lembrar que os teus planos são sempre melhores, são sempre maiores. Por isso nos consagramos a ti. Entregamos a nossa vida, entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, por mais que sejam até mesmo contraditórios aos teus, nós queremos nos submeter a ti, a tua vontade. E para isso, nós nos apresentamos nesta oração, com tudo que temos e somos, como adoradores do Deus vivo para viver o teu plano na nossa vida. Assim, nos entregamos a ti, em nome de Jesus. Amém. A semana terminou, é tempo de restauração, dia especial chegou, tempo de renovar, santo dia do Senhor, dia de celebração, tempo de agradecer, o sábado que chegou